A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu aos 29 segundos desse vídeo que você vai ver, eu falo no batismo, que o batismo é uma heresia de perdição. E muita gente ficaria assustada, né, com esta minha afirmação, né? Então, por isso eu resolvi fazer este pequeno vídeo, na abertura do vídeo principal, né, para explicar que toda obra humana associada ao que há de mais glorioso em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia nada há mais glorioso do que o sacrifício do próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, para a salvação das nossas almas e o perdão dos nossos pecados. Toda obra humana associada a esse sacrifício é heresia de perdição. Então a doutrina do batismo, a verdadeira, a bíblica, né, não é uma doutrina de perdição. Mas o que fez o ministério da congregação e outras igrejas mais aí, né, associando o batismo à nossa salvação, ou dizendo que sem o batismo não há salvação, então isso torna essa doutrina do batismo uma doutrina de perdição. Então veja o vídeo que eu vou explicando isso aí para vocês, tá? Veja o vídeo. A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, ontem eu fiz um vídeo, né? Tive que interromper, porque chegou gente aqui no portão da minha casa e eu tive que atender, né? Estava falando sobre o batismo. E como foi introduzida, né, essa heresia de perdição. Isso é uma heresia de perdição também, né? E como aconteceu isso? Parece estranho para você dizer que o batismo é uma heresia de perdição. E eu vou explicar direitinho, calma, não se agite. Tá? Não vai começar a babar pelos cantos da boca, cheia de ódio, por alguém que está falando a verdade. O fundamento da minha fé, a respeito da salvação das nossas almas, é o ensino do Senhor Jesus. Tá? E na sua doutrina de salvação, ele não associa batismo. Não associa batismo. Leia o Evangelho de João. Lá ele fala por 20 vezes: quem crê em mim tem a vida eterna. Entendeu? E não associa batismo. Se batismo fosse fundamental para a nossa salvação, ele diria: quem crê em mim e batiza tem a vida eterna. Entendeu? Então eu vou explicar todas essas coisas. Vamos colocar, como o povão fala, né? Os pingos nos is. Está entendendo? Então, o ocultismo, tudo escondido no trato de doutrinas, não podemos esconder nada. Todo mundo tem que estar consciente, sabedor das doutrinas, conhecê-las, saber a fundamentação delas dentro das Escrituras, tá? E ter a liberdade de perguntar, de contestar, de contrapor, se ver que não está certo, que não está de acordo com o ensino da Escritura Sagrada, a revelação da palavra. É o que você lê lá no livro de Atos, capítulo 17, onde os crentes da cidade de Bereia era uma cidade vizinha à cidade de Tessalônica. Então, você lê lá no livro de Atos, capítulo 17, que esses crentes da cidade de Bereia, eles eram mais nobres do que os crentes da cidade de Tessalônica. Por quê? Veja, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Ele escreveu, isso não foi da cabeça dele. Ele não escreveu porque quis. Entendeu? Não foi isso. Os livros que você tem nas Escrituras Sagradas, eles foram inspirados por Deus. Veja, precisa entender isso, não é um livro comum. Este livro, Bíblia, foi inspirado por Deus. E o que você lê lá, o Espírito Santo inspirou o autor do livro a escrever o que ele escreveu.
Para quê? Para o nosso conhecimento e a nossa informação. E não foi assim uma coisa como se fosse um autômato, um boneco. Não, em absoluto. Isso é algo tão maravilhoso que a palavra usada para dizer, a palavra usada no grego original para inspiração, seria como um sopro divino no coração e na mente do autor do livro. Como se Deus fizesse isso, ó. Um sopro, uma coisa suave. Não é como se fosse um centro espírita, que o Espírito de Deus se apossasse dele para dizer o que quer que seja. Não. Foi maravilhoso e suave. Um assopro divino na sua mente e no seu coração, para que ele registrasse aquilo que foi registrado. Entende? Então, o Espírito Santo mandou que Lucas registrasse no livro de Atos, capítulo 17, acho que o verso 11, que estes crentes da cidade de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? O que significa mais nobre? Mais nobres? Mais especiais, mais dignos, mais conforme a vontade de Deus. Por quê? Exatamente isso. Veja, quem estava pregando a palavra para eles não era um qualquer, era o apóstolo Paulo. Ninguém, presta atenção que eu vou falar a respeito do apóstolo Paulo. Ninguém, nem Pedro, nem João, né? Nem Judas, nenhum dos outros apóstolos, nem os profetas do Velho Testamento, o próprio Deus se manifestou dizendo: este é um vaso escolhido. E a prova está que 2/3 do Novo Testamento, o Espírito Santo se usou de Paulo para deixar registrado para o seu conhecimento e a sua informação. Então esse é o homem que estava pregando para os crentes de Bereia. Mas lá está escrito que eles examinavam cada dia nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade. Entendeu? E eles foram chamados, foi dito pelo Espírito Santo que inspirou o apóstolo, o Lucas, um servo do Senhor, Lucas, a notar que estes eram mais nobres, mais dignos. Então, veja, o que aconteceu com o batismo? O batismo, lá para 1940, 1950, por causa desse ocultismo diabólico, e já está provado, pelos seus frutos os conhecereis. Os homens assumiram o lugar de Deus para matar almas? Que conversa é essa? Que é isso? Está provado que isso é diabólico. Entendeu? Porque o Senhor Jesus não fez isso. Nós somos uma comunidade cristã, congregação cristã no Brasil. Lá está a parábola do bom pastor, que vai buscar a ovelha que extraviou, a ovelha que está perdida, encontrando-a, coloca sobre os ombros, volta para casa, chama os seus parentes, seus amigos, comemora com eles. Olha, eu achei a minha ovelha que estava perdida, cura as suas feridas e coloca no meio do rebanho. Mas não existe, senhor Ronaldo Cavalheiro CCR, não existe, seu falso profeta Edivaldo Oliveira, não existe. A parábola do mau pastor que abandona 600, 700 ovelhas para chutar aquilo que ele considera um cachorro morto, da tribuna, esse endemoniado, possesso homem, filho do inferno, com gritos alucinados, fora daqui, cão que voltou ao seu próprio vômito, porca lavada, cadáver, está fedendo, não é das minhas ovelhas, e matando pessoas. Esse ocultismo que propiciou isso, propiciou também a falsa doutrina do batismo que salva. A falsa doutrina do batismo que salva. E o que fez lá por volta de 1930, 1940,
esse homem endemoniado e possesso. Abriu a Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E diz lá, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, associou o batismo à nossa salvação, por causa desse verso. Mas preste atenção, consulta um professor de língua portuguesa, aí vai aprender, vai ver se é isso que o verso está dizendo. Entendeu? O cristianismo precisa ser examinado dentro da sua língua. Aliás, esse ano aqui, em abril desse ano, saiu um ensinamento a respeito disso. Que a pessoa precisa examinar o que vai falar. Entendeu? Precisa ter conhecimento bíblico. Porque se não conhecimento da língua portuguesa e procurar entender o que a palavra, o que o verso bíblico está dizendo, precisa examinar com cuidado. Eu vou mostrar aqui para vocês o ensinamento de abril. O tópico 31, cuidado com nossas palavras no atendimento dos serviços divinos. Deve haver sempre nos servos de Deus vigilância com respeito às suas palavras diante do povo de Deus. Havendo palavra de significado desconhecido, é necessário conhecer o seu significado, pois entre o povo há muitos que têm amplo conhecimento da língua, e assim pode haver crítica quanto ao que é dito. Também é necessário conhecer a interpretação de textos da palavra, a fim de não transmitir interpretações e entendimento errôneos, os quais podem causar dúvida aos ouvintes. É conveniente possuir um dicionário da língua portuguesa para consultar o significado das palavras desconhecidas, pois assim será melhor para a compreensão das coisas a que se referem. Entendeu? Entendeu? Não é só uma leitura bíblica e sair por aí falando besteira. Tem que ver o que a Bíblia diz, conhecer o significado das palavras, examinar, ter à disposição várias versões da Bíblia, e olhar uma e outra, ler comentários a respeito, e se informar para abrir depois a sua boca, e não ficar falando asneira, dizendo que Deus revelou asneiras, porque o Eterno não revela asneiras a ninguém. Então, veja, estes homens deveriam ter a modestia, a humildade, tá? Para confessarem que não tem nada, não tem essa conversa que Deus fala na minha boca, e tudo que eu digo é de Deus, essa mentira diabólica, não. Eu vou ler outra vez para vocês, presta atenção. Tópico 31 da Assembleia de Abril deste ano. Cuidado com nossas palavras no atendimento dos serviços divinos. Deve haver sempre nos servos de Deus vigilância com respeito às suas palavras diante do povo de Deus. Havendo palavra de significado desconhecido, é necessário conhecer o seu significado, pois entre o povo há muitos que têm amplo conhecimento da língua, e assim pode haver crítica quanto ao que é dito. Também é necessário conhecer a interpretação de textos da palavra. Presta atenção. Também é necessário conhecer a interpretação de textos da palavra, a fim de não transmitir interpretações e entendimento errôneos, os quais podem causar dúvidas aos ouvintes. É conveniente possuir um dicionário da língua portuguesa para consultar o significado das palavras desconhecidas, pois assim melhor será a compreensão das coisas a que se referem. Gente, eu estou agradecendo a Deus, tá? Esse novo presidente aí do conselho da congregação que está fazendo essas mudanças. Primeiro, tá o tópico 33 do ano passado a respeito do pecado. E agora o ensinamento desse tópico 31 na Assembleia deste ano, para a pessoa se informar a respeito da nossa língua, porque você não sabe o que é a língua portuguesa. Ficam pegando palavras, pervertendo sentido, inventando coisas. Como o caso do batismo, Marcos 16, 15.
Aqui nós, né, em Marcos 16:15, temos duas sentenças. Quem crer e for batizado será salvo. Uma sentença principal que é essa daí. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Entendeu? Quem não crer será condenado, é a frase secundária. A frase secundária, ela está atrelada à primeira frase e dela dependente. Tá? Então, jamais você pode fazer aí o que o camarada fez, uma doutrina atrelada a uma frase secundária que é dependente da primeira. Para fazer isso, é preciso que ela tivesse, então, uma harmonia com a primeira. Aí sim, ele teria razão de pegar esse versinho, que é uma coisa que não se deve fazer, tá? Fazer uma doutrina fundamental de um verso só. Não, isso não pode fazer. Vai acontecer erros. As doutrinas bíblicas, elas têm forte fundamentação bíblica. Isso quer dizer o seguinte, ela está expressa em várias partes e lugares da Bíblia. Entendeu? E você vai, pela leitura da Bíblia, você encontra um verso, daqui a pouco você encontra outro, você encontra outro, e outro, e outro, e outro, e vai mostrando essa verdade. É como a doutrina da Trindade. Você pensa que a doutrina da Trindade está fundamentada em Mateus 28:19, que ali está fundamentada a doutrina da Trindade. Em Mateus 28:19, o Senhor manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? E você pensa que está fundamentado nesse versículo, é medo e engano. Se fosse só esse versículo que mostrasse a doutrina da Trindade, ela não existiria. Para crentes sérios, responsáveis, ela não existiria. A doutrina da Trindade existe porque ela é expressa desde o princípio, do primeiro verso da Bíblia, lá no livro de Gênesis, e vai até o livro do Apocalipse. São centenas de versos mostrando essa verdade. De maneira tal que, se você começa a olhar a Bíblia, buscando essas coisas, você vai descobrir que a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas distintas. É isso. Então, o cara não pode fazer uma doutrina fundamentada em Marcos 16:15, um verso só. Porque, inclusive, ele não há essa harmonia da frase secundária com a frase principal para fazer isso aí. Ele teria razão, por exemplo, se a frase secundária, aquele que não crer será condenado, se tivesse expressa desta maneira, aquele que não batizar está condenado. Aí sim, tá? Ainda precisaria de outros versos da Bíblia para dar fundamentação a isso. Mas se estivesse escrito, quem crer e for batizado será salvo, e quem não batizar será condenado, aí você poderia olhar dessa maneira, que o batismo tem uma relação com a salvação. Não. Lá está escrito, quem não crer será condenado. Então, o que condena o homem é não acreditar, a incredulidade. E é muito claro isso em toda a Bíblia, que o que Paulo disse é uma realidade expressa, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe. Se o cara não crê que ele existe, então não tem a menor chance. Agora, o que aconteceu é que o camarada lá, em 1940, 1950, quem foi, em que lugar, a que dia e a que hora, e se pregou essa mentira, que colou. Todo mundo passou a acreditar. Presta atenção. A Igreja Católica Apostólica Romana, né? É isso? Você gosta da Igreja Católica Romana? Não, você não gosta não daquela idolatria toda, né? Eles levam centenas de anos para estabelecer um dogma.
que é um dogma? Algo que deve ser acreditado por toda a Igreja Católica. Leva centenas de anos. Na congregação com esse ocultismo diabólico, tá? Errôneo, falso, entendeu? O cara assume a tribuna e fala uma besteira e cola de imediato, sai todo mundo acreditando, porque não conhece o que a Bíblia diz. Quando o Senhor Jesus disse que quem crer nele e for batizado, ele poderia até acrescentar outras coisas para expressar o seu propósito ali. Quem crer e for batizado, congregar, cantar hino, orar, entendeu? Será salvo. Quem não crer será condenado. Entendeu? Isso é na linha do tempo. Agora, nós temos que procurar os versos que tratam sobre a salvação. E ele fala 20 vezes lá no Evangelho de João, quem crê tem a vida eterna. Não associa batismo, não associa firmeza, não associa fidelidade, não associa boas obras, não associa igreja, não associa nada. E dá os exemplos de pessoas que buscaram nele um milagre, receberam o milagre, foram curados e depois ouviram, a outra palavra que ouviram foi: a tua fé te salvou. Eles não sabiam, mas eles já estavam salvos por toda a eternidade. Entendeu? E não fala em batismo. O Senhor Jesus não batizou ninguém. Se era tão importante assim, ele batizaria. Não batizou ninguém. Paulo um dos principais dos apóstolos, como disse já, 2/3 do Novo Testamento da palavra dele, homem usado por Deus. Ele mesmo fala que batizou 8, 10 pessoas só. E diz que Deus não enviou para batizar ninguém. Entendeu? Para pregar a verdade e não ficar batizando. Se isso fosse tão importante, ele estaria batizando também. Entendeu? E por que, fundamentalmente, o batismo nada tem a ver com a nossa salvação? Porque é obra. É uma obra. O batismo é uma obra. Uma obra por quê? Porque tem um batizador, não tem? Que ele tem que fazer. Não é ele que tem que fazer. É uma obra humana. E o batizado, o que vai ser batizado, não é uma obra que ele vai fazer, porque ele se dispõe a realizar, ele se dispõe a se submeter ao batismo. É ele que decide, ninguém decide por ele. Depende dele isso. Então é uma obra. É a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala claramente. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o batismo nada tem a ver com a nossa salvação. O batismo é um testemunho que você dá de um fato espiritual que as pessoas não podem ver. Eu vou procurar aqui os ensinamentos sobre o batismo. Vou achar aqui, ó. Depois o ministério quis mudar isso. Por 3 vezes fizeram tópicos de ensinamentos mostrando que quem salva é o Senhor Jesus, não é o batismo. Que o batismo é um simbolismo, é uma representação. E que não salva. Mas não adiantou. Não adiantou. Que esse é um ensinamento que aí, depois de 1961, virou o batismo salvífico da congregação. Né? Porque diz, né? Sempre temos considerado que todos sejam batizados segundo o Senhor nos tem feito claro desde o princípio desta obra. Olha, aí é uma mentira, tá? Já está começando com a mentira. Desde o princípio dessa obra não era assim. Tá? A começar do fundador, né? Que foi batizado, né? por Giuseppe Beretta. Giuseppe Beretta batizou primeiro lá no meio dos metodistas livres americanos, né? Depois ele foi para os presbiterianos, não sei se batizou lá ou não, entendeu? Depois ele se fez batizar pela Igreja dos Irmãos, por uma pessoa que não sabemos quem é, e depois batizou o nosso querido irmão Luiz Francisco, né? Então, desde o princípio desta obra, conversa mole. Tem lá o livreto, né? Histórico da obra de Deus, revelada pelo Espírito Santo no século atual.
Isso aqui é o testemunho do irmão Luiz Franciscon. Esse título aqui foi modificado depois da sua morte. Até o ano de 64 anos, que o irmão Franciscon morreu, ele não sustentou esse testemunho aqui com o título Histórico de uma ramificação da obra de Deus. Quer dizer, a congregação não era a obra de Deus, tá? Era um ramo da obra de Deus. Então, a obra de Deus, a árvore, tem vários ramos. Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista. A congregação era um destes ramos, como uma árvore. Esse título é uma ramificação da obra de Deus. Entende? Foi até 1964. Como isso é um ocultismo diabólico, mentiroso, de homens que não são homens de Deus. Porque se fossem homens de Deus, seria tudo claro para que todos conheçam. Eles perverteram até o título do histórico da obra de Deus. E aqui, se você ler, eles não mudaram isso ainda. Ele confessa, Francisco confessa que ele era salvo 12 anos e 9 meses antes do seu batismo por imersão. A razão da revelação que ele teve era que ele não havia se submetido ao ritual adequado, correto, que era o ritual da imersão. Ele havia sido batizado com aguinha na cabeça. É essa a questão do Franciscão e que resultou na criação da Congregação Cristã no Brasil. Tá? Ele confessa também aqui que a sua esposa, irmã Rosina, era uma mulher salva, no mínimo 12 anos antes do seu batismo por imersão. Por que eu estou dizendo no mínimo 12 anos? Porque não temos o dia, o ano que ela batizou. Ela pode ter batizado 5, 6, 10 anos depois do batismo do dia 7 de setembro de 1903, se não me engano, que foi o dia que o irmão Luiz Francisco batizou e junto com ele mais 18 pessoas. Entende? Não tem. Então não existe essa conversa, o Senhor nos tem feito claro desde o princípio desta obra, que só sejam considerados nossos irmãos daqueles que se batizam entre nós. Entende? Não existe isso. Então veja, por que mente? Por que essa mentira? Tá? Exatamente porque está tudo oculto, tudo escondido, ninguém sabe de nada. E fica comendo mentira, mentiras diabólicas. Tá? Agora, veja, eu vou procurar aqui, vamos ver se eu acho aqui. Se eu acho aqui onde está dito, tá? Que o batismo não salva ninguém, quem salva é o Senhor Jesus. É o que está dito aqui. Então, veja bem, esse vídeo aqui vai ser editado, tá? Eu vou editá-lo novamente, tá? E vou dar o tópico certinho, que fala que quem salva é o Senhor Jesus, não é o batismo, que o batismo é uma figura, é uma linguagem, é simbólico isso, é uma linguagem figurada. Quando o crente nasce de novo, nasce de Deus, tá? E o novo nascimento não é quando você batiza. É o momento que você, de fato, crê no Senhor Jesus, na suficiência daquele sangue derramado para a salvação da sua alma. Quando você crê de fato e de verdade nisso, você nasce de novo. Você recebe o Espírito Santo e nasce de novo. O velho homem é morto, morreu o velho homem, porque você tem a habitação do Espírito em você e nasceu uma nova criatura, um filho de Deus. Isso acontece simultâneo, um novo nascimento, regeneração, que é a transformação por causa da presença do Espírito Santo. Essas duas coisas andam juntas. É uma experiência espiritual que não tem como você mostrar para as pessoas. Como é que você vai mostrar isso? Não tem como. Então, o batismo é exatamente a representação, o simbolismo disso daí. Por 3 vezes, em 3 assembleias diferentes, o ministério quis corrigir isso. E não conseguiu. Todo mundo está aí pregando, acreditando que foi salvo porque batizou. Quando o batismo não tem... Você pode batizar 1000 vezes.
Se de fato você não crê no Senhor Jesus, não adianta nada. E acreditar nele, sabe o que significa? Colocar toda a sua confiança naquilo que ele falou, que está revelado no Evangelho de João. No Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus, onde você vê uma doutrina da salvação condicional, você precisa entender por que é um evangelho condicional. E eu vou dizer em poucas palavras. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas é condicional porque o Senhor Jesus veio debaixo da dispensação da lei. Como os judeus o rejeitaram, tá? Então iniciou-se a igreja no dia do Pentecostes. E a doutrina da salvação, a doutrina que você lê, está expressa no Evangelho de João, onde ele fala por 20 vezes: quem crê nele tem a vida eterna. Quando você mistura a doutrina da salvação que você lê expressa no livro de Mateus, Marcos e Lucas, com o que está expresso no Evangelho de João, você vê uma grande confusão. Porque a doutrina da salvação no Evangelho de João é completamente contrária, né, ao ensino da doutrina da salvação desses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Entendeu? Então, você chega à conclusão que o Senhor Jesus era uma cabeça maluca. Porque nos livros lá de Mateus, Marcos e Lucas, ele ensina uma coisa, e no livro de João ele ensina outra. O que é isso? É confusão. Então, você precisa entender bem essa parte. Eu fiz um vídeo, tá? E tem vários lugares que eu falo sobre isso. São as dispensações de Deus, tá? Procura um vídeo. Ele é Roger Alves e as dispensações de Deus. Vou repetir o título. O título desse vídeo é Roger Alves e as dispensações de Deus. Veja esse vídeo e compreenda por que durante debaixo da lei, da dispensação da lei, o Senhor Jesus tinha uma pregação do evangelho condicional. Para se salvar, você tinha que fazer alguma coisa. E você vai entender também por que no evangelho de João a salvação é incondicional. A salvação é completa, perfeita, segura, né? Entendeu? Então é isso daí. Mas isso é resultado do ocultismo, é tudo escondido, tá certo? Esse ensinamento aí para você prestar atenção no significado das palavras, né? Ter um dicionário, entendeu? Ter um pouco de informação, de conhecimento, provavelmente não vai pegar, porque isso teria que estar em circular, aberta para todo mundo ler, todo mundo saber, até o irmãozinho lá que senta no último banco, ele tinha que saber disso. Não, mas está embutido em lista secreta de ensinamento, direcionada somente aos anciãos, para ser pregado por meio de linguagem subliminar. Está cheio de ministro aí, idiotado, estúpido, não nasceu de Deus, não conhece a doutrina da igreja. Então, isso aí não vai pegar, vai todo mundo continuar no mesmo erro. Como o batismo, né? Fizeram 3 tentativas. Tópicos de ensinamento mostrando que o batismo não tem nada a ver com a nossa salvação. E não colou. Tá? Bom, eu paro o vídeo por aqui, tá bom? Paro o vídeo por aqui, só lendo aqui um comentário agressivo do nosso Edivaldo Oliveira, que me chama de cão. Filho, eu sou um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E ele me exorta a seguir o seu exemplo. Ele me desafia a seguir o seu exemplo, né? E veja, ele foi cruel lá com os sacerdotes fariseus lá no templo, né? Ele meteu o cacete na turma, chamando-os de raça de víboras, serpentes, né? Sepulcros caiados de branco, por fora muito bonito, mas por dentro todo cheio de imundície. Entendeu? Então, e me desafia a seguir o seu exemplo, fazer o que ele fez, ensinar e falar o que ele falou. Tá? Então, se você está me dizendo que eu sou um cão,
você também está chamando o Senhor Jesus de cão. Porque o Senhor Jesus falou, né? Não é o servo maior do que o seu Senhor. Eu não sou maior do que o Senhor Jesus, não. E nem se eu sou cão, ele é também. Ele disse também, ó, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguirem a mim, perseguirão também a vós. Quer dizer, se me xingaram de cão também, ele deve ter, o pessoal os fariseus lá devem ter dito que Jesus era o filho do cão, né? Ou um cachorro, né? Vão dizer também a vosso próprio respeito, né? Que você também é um cão. Então, ó, veja, Edivaldo, a sua agressão não me ofende, tá? Ela me enche de prazer, de alegria, tá? E o Ronaldo Cavaleiro CCR, né? Ele diz, se a CCB se apostatou da fé cristã, então deixe ele e procure outra igreja que não se apostatou, ou crie uma igreja, já que não há apostasia. Filho, é o seguinte, o Senhor Jesus mandou-nos pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu estou pregando o Evangelho para vocês aí. Você dá licença de eu obedecer o mandamento imperativo do Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura? Hein? Você dá licença de eu pregar o Evangelho para os irmãozinhos da congregação cristã no Brasil? Você deixou? Aí, Ronaldo, posso ou não posso? Né? Posso ou não posso? Filho, toma vergonha na cara, tá? Querer defender assassinos de almas, homens que se puseram no lugar de Deus para matar pessoas expulsando do templo, defender esse ocultismo diabólico. Pare de ser um seguidor da boca de homem. Toma vergonha na cara, rapaz. Você vai parar no inferno. Eu vi que você disse que tem certeza da sua salvação. Será que tem mesmo essa só cascata? Porque os que têm certeza da sua salvação, possuem habitando neles o Espírito Santo de Deus, tá bom? E eles têm a iluminação do Espírito para saber quem está falando a verdade ou não. Sobretudo porque respeito o ensino das Escrituras Sagradas. Então, meus queridos irmãos, só vou acrescentar mais uma coisinha, tá? É o seguinte, nos próximos minutos, eu vou passar uma relação de 70 pontos heréticos da congregação cristã no Brasil, tá? A apostasia da nossa igreja, tá? Todo mundo vivendo uma apostasia infernal, negando a palavra de Deus como a nossa guia de fé e conduta, a divindade do Senhor Jesus, a salvação pela fé, até a ressurreição corporal dos crentes, tá? Apostasia infernal, são 70 pontos heréticos. Então, isso aí é resultado desse ocultismo diabólico infernal praticado por estes homens da maçonaria, tá? Que tomaram o controle da igreja, tá bom? Presta atenção. Então, veja bem, eu recomendo que você pare o vídeo, tá? Examina cada ponto herético, veja os versos que eu estou mostrando, ok? E se você discordar de alguma coisa, tá bom? Ou não entender direitinho, no comentário deste vídeo, coloque lá a sua observação, entende? E se quiser meter o pau na minha cabeça também, insultar, agredir, maltratar, não tem problema. Manda bala, entende? Mas veja com cuidado, examina, entendeu? E entenda que essas coisas eu estou me manifestando é para a salvação das vossas almas. Porque se vocês continuarem acreditando no erro, na mentira, não há esperança de salvação para você, tá? E também, meu querido irmão, se você está vendo, estou falando a verdade, mostrando, né, quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né, que estão aqui, ó, no final do nosso cenário, você conhece aqui, né, é verdade, os pontos de doutrina. E eu estou mostrando também o que a Bíblia diz a respeito delas. Divulgo os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, para que a nossa Irmandade conheça o Evangelho, a verdade da Palavra de Deus e salve suas almas. Um beijo nos vossos corações e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.
Agora segue o vídeo, preste atenção, hein? Preste bastante atenção.